Então, as intervenções comportamentais de desenvolvimento naturalista, elas misturam os conhecimentos da análise do comportamento aplicada da ciência com a psicologia do desenvolvimento. Beleza, ok. E aí, eu falei pra vocês que as pessoas costumam a conhecer mais as intervenções, o modelo Denver de intervenção precoce, né, que as pessoas chamam de Denver, e esquecem que nós temos diversas intervenções comportamentais, diversos modelos de intervenções comportamentais de desenvolvimento naturalistas e que o Denver é apenas um deles. E eu falei que existem 6 que são as mais comuns, que são as mais publicadas, são realmente as mais antigas. Então, nós temos 6 principais, mas que isso é algo que está em constante evolução e construção. E algo interessante que eu até vou contar para vocês hoje é que um dos modelos de intervenção que eu vou contar para vocês são 6. Ontem eu falei 3. Ontem eu falei do modelo Denver de intervenção precoce. Eu falei... Nossa, eu já esqueci o que eu falei ontem, né? Modelo Denver. Nossa, me deu um branco agora nesse momento do que eu falei. Mas ontem eu falei 3 e hoje eu vou falar mais 3. Mas o que eu ia falar é que de hoje, né, das 3 que eu vou falar, que é o modelo Jasper, o tratamento de respostas pivotais e o projeto Impact, então essas são as 3 que eu vou falar hoje. Ontem eu falei de Denver, de ensino milieu aprimorado e falei do... Isso, obrigada. E falei do projeto, eu acho que eu falei, ou foi ontem que eu falei? Não, ontem eu falei do projeto do Walden, do ensino incidental, do projeto Walden. Então, o que acontece? É muito interessante que o modelo Jasper, que vai ser o primeiro modelo de intervenção de hoje, o modelo Jasper, ele também foi criado lá dentro da UCLA, né, da Universidade da Califórnia. Então, assim como eu tenho quase certeza que o modelo Denver de intervenção precoce também é da UCLA, dessa mesma faculdade. Então, olha que interessante, você tem dentro de uma mesma faculdade diversos grupos de pesquisa, muitas vezes pesquisando as mesmas coisas, mas com as suas peculiaridades, né? E a criação de diversos modelos. Por isso que eu falei pra vocês que é como se fossem marcas. E assim, até na literatura isso foi dito. Não sou nem eu, nem sou eu que estou dizendo, porque você está usando o termo marcas, Michele. Não, na própria literatura de intervenções comportamentais naturalistas, você encontra essa conclusão, onde os autores dizem, olha, são diferentes modelos de intervenção, programas de intervenção, mas todos dentro da mesma base. E alguns, até a pesquisadora do modelo Jasper, que é da UCLA, que é uma professora que tem 35 anos, mais de 35 anos de carreira dentro da UCLA, ela até usa o termo, né, de aba naturalista. Então, assim... Mas, como eu falei pra vocês, muitas pessoas da área da análise do comportamento não concordam com esse termo aba naturalista. Eu realmente sou uma delas que não concordo. Por quê? Porque se a gente fosse chamar esses modelos de aba, a gente não precisaria ter criado esses modelos. Era só a gente falar que isso é terapia aba e ponto final. Só que lá nos Estados Unidos, a terapia aba ela é tão forte no sentido de cobertura pelos planos de saúde, que qualquer outra intervenção ela quer se aproximar, se colocar junto da terapia aba para que possa haver cobertura do plano de saúde. Então nós temos a parte técnica e nós temos toda a burocracia em volta das terapias, onde quem vai pagar isso? Quem vai pagar essa conta? A gente tem que estar atento também por que certas coisas acontecem, o contexto disso tudo. Então, eu sempre gosto de deixar vocês
afiados nesse sentido, né? Para que a gente possa entender os conceitos, o contexto, para que a gente possa não ser enganado, tá? Então vamos lá. Então o primeiro modelo de hoje é o modelo Jasper. O que é o modelo Jasper? Jasper é porque é a sigla para as palavras, claro que é a sigla em inglês, né? Para as palavras atenção compartilhada, brincar simbólico, engajamento e regulação. Então, dentro da própria sigla, né, do modelo, nós já temos, então, esse enfoque. Atenção compartilhada, brincar simbólico, engajamento e regulação. Então, o modelo Jasper é o que eu falei para vocês lá, foi criado lá na UCLA, mais ou menos ali em 1998, ali. Mas essa profissional já era uma professora da área há muito tempo, do desenvolvimento humano, do desenvolvimento infantil, dos transtornos do neurodesenvolvimento. E o público, mais uma vez, quero chamar a atenção de vocês. Qual que era o público que nós tínhamos para o modelo Jasper? Então, ou seja, as pesquisas, quem eram os participantes dessas pesquisas? As pesquisas eram com enfoque em crianças mais novas ou crianças autistas mais velhas, mas com poucas habilidades de linguagem. Então, apenas com algumas habilidades pré-linguísticas. Então, o modelo Jasper, ele é considerado, dentre os 6 modelos de NDBIs mais falados, talvez o que tenha a base mais sólida na psicologia do desenvolvimento. E é muito engraçado que dentro das palestras que eu ouvi, dos materiais que eu li da autora do modelo Jasper, da criadora do modelo Jasper, eu vejo realmente que a forma como ela se refere muitas vezes à análise do comportamento é uma forma mais engessada, mais enxergando a análise do comportamento como treino de tentativas discretas, né? Que é um procedimento dentro da ciência. Então, a ciência ela tem princípios, tem métodos, ela tem filosofia. E dentro das falas dessa autora, eu sempre vejo que quando ela se refere à aba, ela tá sempre falando de treino de tentativas discretas, ou seja, DTT, que é um procedimento da análise do comportamento. Então, eu sempre, né, a gente vai adquirindo uma certa malícia ao ouvir pesquisadores, ao ler pesquisas, pra gente também pegar ali a opinião do profissional e a base ali do que ele puxa. Então, eu senti um pouco que ela sempre se referia, mas não a ciência como um todo, mas sim com enfoque sempre em ver a aba como treino de tentativas discretas, ou seja, de uma maneira mais estruturada, mais enrijecida. Então, o modelo Jasper realmente ele é considerado o que realmente as estratégias dele, elas são mais dentre os 6 modelos, o modelo Jasper é o que a base da psicologia do desenvolvimento ela é mais sólida. E o que o modelo Jasper vai focar? Ele foca em objetivos para o desenvolvimento da comunicação social, tá? Especialmente a iniciação da atenção compartilhada. Então, ela tem um enfoque muito grande nesse ensino. E a gente sabe que o quê? A atenção compartilhada é pré-requisito da linguagem, né? O brincar simbólico é pré-requisito da linguagem. Então, esse é um modelo que tem muito esse enfoque. Ou seja, a gente pode aqui sempre ver que qual que é o público-alvo dessas intervenções comportamentais de desenvolvimento naturalistas? Crianças mais novas, crianças até os 6 anos de idade. O modelo Denver especificamente é para crianças de até 5 anos de idade. Menores que 5 anos de idade é o que diz a literatura. Aqui dentro do modelo Jasper, as pesquisas todas, elas levam também para quê? Crianças mais novas. Então, até isso é importante você entender, como eu falei ontem. Esse é seu público de atendimento? Porque se ele não é o seu público de atendimento, esse é um tipo de aprofundamento que de repente não vale a pena para você. E ao mesmo tempo que eu, enquanto
formadora, instrutora de cursos, facilitadora de treinamentos, sempre gosto de trazer essa clareza para as pessoas. É importante a gente também entender quem vai atender os adolescentes e os adultos. Quem serão os profissionais que vão atender adolescentes e adultos autistas? E sabe uma coisa que eu tava pensando aqui hoje, enquanto eu estudava? Eu vejo muitas pessoas que estão tendo muitos sucessos na sua prática profissional, que têm montado clínicas e têm montado suas equipes terapêuticas, e isso é maravilhoso, isso é ótimo. Pois é, Edna, você provavelmente sente a dor de não ter terapeutas apropriados para um autista de 18 anos, né? Isso é bem comum, infelizmente. E que bom que ela tá se desenvolvendo, mesmo sem estar sendo acompanhada, que bom, né? Então, o que eu estava pensando? Então, a gente tem visto muitas pessoas montando mais de uma clínica até na mesma cidade, ou mais de uma clínica em cidades próximas. E a ideia de negócio que eu tenho é a seguinte: eu vejo muitas pessoas montando mais de uma clínica na mesma cidade. Por que vocês não dividem as clínicas por idade, assim como as escolas? É muito comum você ter a mesma escola onde da educação infantil ao 1º ano ou da educação infantil ao 5º ano está toda concentrada em um lugar, em uma unidade. E você tem outra unidade concentrada, por exemplo, onde você tem o Fundamental 2, onde talvez você tenha o ensino médio, às vezes até você tem o ensino médio em outro lugar, para você não misturar as idades, né, os públicos. Então fica aí uma ideia, porque eu vejo pessoas que estão montando clínicas, que estão tendo sucesso, que de repente já estão aí em outro nível, já montando mais de uma unidade, principalmente em cidades grandes. Então fica aí uma ideia para que você possa sim trabalhar com grupos com faixas etárias diferentes e você concentrar as crianças mais novinhas em um lugar e as crianças já aí acima de 10 anos de idade em outro lugar, né? Ou de repente, se você for focar na intervenção precoce, saiba que então os conhecimentos das intervenções comportamentais naturalistas, elas vão fazer sentido para você, mas que se você atua com um público já de outras crianças, outros conhecimentos vão fazer sentido para você, tá certo? Tem público para todo mundo, tem paciente para todo mundo e tem a possibilidade de você não atender apenas no seu CEP. Tá? Então, assim, dentro do portal Trilha, eu vou trazer aulas sobre teleatendimento, né? O que tem dito as pesquisas, o que as pessoas têm feito. É possível trabalhar, inclusive, com diagnósticos de adultos online. É muito comum, inclusive, fico muito feliz, eu tenho sido constantemente procurada por autistas adultos ou pessoas que estão em investigação no meu inbox. E eu fico super feliz com a confiança que eles têm depositado em mim, de conversar, de trocar ideias, de buscar ajuda e de falar: olha, eu acho que eu sou autista, como que eu posso procurar ajuda? Como que eu posso procurar um diagnóstico? E aí hoje mesmo, inclusive, isso aconteceu, e eu falei assim: olha, eu acho que você deveria procurar uma psicóloga, em especial uma neuropsicóloga, porque aí, que seja alguém que esteja acostumado a trabalhar com diagnóstico de autismo na vida adulta, né? E eu também sempre indico os profissionais que fazem formações aqui com a gente lá dentro do nosso portal, que é especialistas.iesc.net.br, e onde você pode filtrar por profissões. Se você está buscando atendente terapeuta, está buscando psicólogo, está buscando médico, enfim, seja qual a profissão que você estiver buscando, a gente tem lá quem já fez alguma formação conosco, tá certo? Então, feitas essas observações aí no meio do conteúdo, né, falando de negócios ao mesmo tempo de teleatendimento, tudo vai se misturando mesmo. Vamos falar do modelo, continuar falando do modelo Jasper, né? Então, o modelo Jasper, ele tem esse enfoque na comunicação social, em especial a atenção compartilhada.
Ele utiliza muito o brincar, não só com brinquedos, não só como um contexto para ensino, né? O ambiente ali do brincar como um ambiente, como um contexto para ensino, mas também como um objetivo de intervenção importante. Então, ele dá muita ênfase nessas habilidades aí de linguagem mais básicas, como a atenção compartilhada, como o brincar simbólico, né? Que é o brincar de faz de conta. O modelo Jasper, ele também utiliza da importância, ele reconhece a importância da criança, ela estar bem regulada, dela estar bem como um pré-requisito fundamental para a aprendizagem. Então, ou seja, eu preciso cuidar de questões comportamentais, de problemas de comportamento, para que eu possa preparar essa criança para o momento da aprendizagem. O modelo Jasper, ele utiliza combinações de estratégias ativas para promover o engajamento, a imitação, para modelar essa linguagem, né? Então, para o adulto dar o modelo para que a criança possa ali aprender a linguagem. E uma coisa que eu achei bem legal no modelo Jasper é que existem estudos randomizados, controlados, que utilizaram o modelo Jasper com crianças autistas pequenas. Então, isso é um bom sinal de evidência. Por quê? Porque nós temos estudos randomizados controlados. Claro que a gente também precisa avaliar a qualidade, mas a gente tem realmente, pelo que a gente pode perceber, um grupo de pesquisa forte, né, onde você tem a criadora do modelo Jasper dentro da universidade por 35 anos, então, ou seja, ela deve ter realmente muitos recursos, muito apoio. Então, isso também, gente, entra muita questão de financiamento, questões políticas lá dentro da universidade, para que ela possa receber investimento para ela continuar as pesquisas dela, para ela poder ter todos os recursos que ela precisa para conseguir desenvolver a pesquisa. Então, fica aí o modelo Jasper, que nós vamos falar sobre ele, nós vamos estudar mais profundamente sobre ele dentro da formação de desenvolvimento, de intervenções comportamentais de desenvolvimento naturalistas, as NDBIs, que vão estar dentro do Trilha Portal. Uma das formações que vão estar dentro do Trilha Portal, beleza? Ok. Vamos então para o próximo modelo de hoje. Então, falamos do modelo Jasper, agora vamos falar do tratamento ou treino de respostas pivotais, o PRT. O PRT, assim como todas as NDBIs, ele também é baseado na combinação da ABA e da terapia do desenvolvimento. Estudando sobre o PRT, eu vejo que ele é um dos modelos que mais tem estratégias da análise do comportamento, que ele é o mais que utiliza até os termos da análise do comportamento de maneira mais frequente. Então, o PRT, ele tem um enfoque em incorporar as estratégias comportamentais nas interações, nas rotinas do dia a dia, ao invés de sessões estruturadas. E aqui fica já uma reflexão. Para mim, isso sempre é a base. A gente tem que combinar o que é feito dentro do consultório, dentro da terapia, com o que é feito em casa. É o que eu sempre falo. Os pais, eles não precisam, eles não têm que aprender a fazer aba. Eles têm que aprender a incorporar as estratégias, os procedimentos da ciência aba no dia a dia deles. E à medida que eles vão incorporando isso vai ficando meio natural para eles, né? No início você tem que pensar mais, você tem que... É mais difícil, mas depois você vai incorporando e isso vai ficando natural no seu dia a dia. E é assim que eu sempre falo que os pais devem fazer. Por isso que eu falo. Eu acho muito legal, muito legais esses modelos e tudo, mas eu não vejo nada muito diferente do que eu já ensinava os meus alunos a fazerem, né? A atuarem com a análise do comportamento com essa visão, dentro desta, sob essa lente, né? Onde você precisa
compreender sobre desenvolvimento infantil, você precisa compreender sobre os transtornos do neurodesenvolvimento e você precisa compreender sobre a análise do comportamento aplicada e incorporar isso na sua prática. Então, eu leio as coisas, mas eu falo, não, mas peraí, mas isso aqui já é o que eu falava, isso aqui já é como eu ensinava, e se eu pegar aulas antigas minhas, conteúdos antigos meus, eu vou estar falando exatamente isso. Então, acho legal, né, nesse ponto de saber que está alinhado com aquilo que eu já pensava e já via, mas entendo que talvez a maioria da comunidade analítico-comportamental talvez não tivesse essas práticas como comuns, né? Essa forma de ver, essa forma de organizar a prática dessa maneira, tá? Então, no PRT, o que nós temos? Pais, cuidadores e educadores aprendem essas estratégias, incorporam essas estratégias no dia a dia. O PRT se baseia na seguinte premissa, que nós temos certas áreas pivotais e que ganhos nessas áreas pivotais vão gerar ganhos em outras áreas que não foram diretamente alvo de intervenção. E isso, para quem estuda análise do comportamento aplicada, é teoria da equivalência de estímulos, casa muito com a ideia da teoria de equivalência de estímulos, casa muito com o que a gente ensina de comportamento verbal, onde, por exemplo, eu ensino uma criança a pedir, a fazer um mando, e ela e vem de brinde pra mim ali, sem eu ensinar diretamente a habilidade dela de nomear aquele item, e ela é capaz de nomear aquele item, mesmo que ela não tenha sido diretamente ensinada aquela nomeação. Então, é essa premissa, mas é a premissa que a gente tem dentro da análise de comportamento também. Desculpa mas eu queria fazer essas observações, essas reflexões com vocês também, tá? Deixa eu ver onde que eu tô, que eu não quero me perder para não... e outro ponto, outro ponto que eles sempre citam na literatura. Quando você trabalha essas áreas pivotais, você tem ganho em outras áreas, como por exemplo nos problemas de comportamento. Algo que a gente sempre fala também. Quando você ensina comportamentos de comunicação, ou seja, talvez você tenha um indivíduo que não consegue falar, não consegue se comunicar, e você ensina comportamentos de comunicação, você ensina ele a se comunicar, você automaticamente tem uma redução dos problemas de comportamento. Porque muitas vezes esses problemas de comportamento vinham de quê? Da falta de meios de se comunicar. Que eu sempre falo, se coloque no lugar dessa pessoa. E se fosse você que estivesse num país que você não falasse a língua, você não conseguisse se comunicar, como que você se sentiria? Será que você também não teria problemas de comportamento ali? Então a gente sempre se colocar no lugar, né? E a primeira área pivotal que nós temos dentro do PRT é a motivação. Eles estão sempre focados muito, tem um enfoque, assim, uma importância muito grande em trabalhar a motivação com a utilização dos princípios comportamentais. Ou seja, você tem que dominar a parte do que é um reforço, do que é um ambiente. Então é importante esses estudos porque eles são a base, né, para o trabalho aqui dentro do treino ou tratamento de respostas pivotais. São utilizados os dois termos, tanto treino quanto tratamento. Outras áreas pivotais são o aumento do foco de atenção. Então, a gente tem aí um aumento em ampliar, né, esses focos de atenção que a criança tem. O ensino de comportamentos de iniciação, então, iniciar um brincar, iniciações de trocas sociais e também habilidades de aprendizado e autogerenciamento. Então, são áreas aí pivotais. Inicialmente, o PRT ele foi elaborado para que os pais... Então, outro ponto em comum que a gente tem em todas as NDBIs, né? A presença dos pais, o treino ou educação parental, a aplicação
pelos pais. Então, outro ponto em comum que a gente vê em todas as NDBs. Então, inicialmente foi elaborado para que os pais fossem os principais agentes de intervenção, porém outros modelos eles foram desenvolvidos, como por exemplo o PRT dentro da sala de aula e modelos também de intervenção do PRT em grupo. E a gente tem treino de pais sendo feito dentro da própria sessão. Então, é bem comum nesses modelos de NDBIs nós termos os pais presentes dentro da sessão com você e muitas vezes você vai fazendo coisas com a criança e ensinando o pai ou coloca o pai para fazer e você vai dando ali um feedback. Bom, nós temos 7 componentes chaves dentro do PRT que são ensinados. A atenção da criança e ajudas claras, ou seja, o adulto ele dá sempre ajuda, né? Quando ele o uso de prompts, né? Que a gente fala, o uso de níveis de ajuda. Outro componente, a variação das tentativas é sempre intercalado tarefas de manutenção com tarefas de aquisição. Então isso a gente faz para que você não torne o aprendizado tão difícil. Então você mistura aquilo que o indivíduo já domina com áreas que ele ainda está aprendendo. Então essa é uma maneira de você tornar o indivíduo, você tornar o ensino mais fácil, não tão cansativo e evitar assim problemas de comportamento, fugas, esquivas da demanda. Terceiro componente, seguir o direcionamento da criança e buscar ganhar um controle compartilhado, né? Ora você vai propor alguma coisa, ora você vai seguir a liderança da criança. Quarto componente, uso do reforço imediato e contingente. Então, um tema aí de dentro realmente da análise do comportamento aplicada. Quinto componente é o uso de reforçadores naturais. Sexto componente são tentativas de reforçamento e o sétimo componente, aumento do foco de atenção da criança através da estratégia de variações de dicas instrucionais e de materiais. Algo que eu também sempre falei há tanto tempo. Ou seja, por exemplo, dar um exemplo prático para vocês de variação de dicas instrucionais. Você está ensinando, vou colocar uma coisa bem boba aqui. Você está ensinando, por exemplo, que isso aqui é uma caneta. E aí você pode perguntar, o que é isso? Ou você pode perguntar, como isso chama? Ou você pode perguntar, isso aqui é uma... Para ela falar, caneta. Então, isso é a variação das dicas instrucionais, variação da instrução. Quem me acompanha lá de 2017 sabe que eu sempre falei isso, ao invés de você ficar falando sempre a mesma coisa, né? Falando, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Pois é, Eve, bem lembrado. Excelente observação a sua, né? Dentro ali dos objetivos de ensino da BNCC, existem muitas coisas para trabalhar isso aqui. Por quê? Porque ali dentro da BNCC a gente tem um enfoque na educação infantil de desenvolvimento das habilidades baseadas ali na psicologia do desenvolvimento. Então, excelente observação. Então, isso é a variação da dica instrucional. Você perguntar, o que é isso? Como isso se chama? Isso aqui é uma... E outra coisa é variação dos materiais. Então, ora você mostra que isso aqui é uma caneta, ora que isso aqui é uma caneta, ou seja, diferentes exemplares. Então, isso é a variação, porque assim você facilita o processo de generalização e também não torna um treino robotizado, né, engessado, como muitas pessoas acham que a terapia ABA tem que ser assim. Beleza. Terceiro modelo, que na verdade é o sexto e último, né? Então, sexto modelo, terceiro do dia de hoje, é o Projeto Impact. O que é o Projeto Impact? Projeto Impact, se a gente for traduzir para o português, vai se chamar Melhorando Pais como Professores de Comunicação. Então, se a gente for fazer uma tradução livre, tradução by Michele, melhorando pais e professores, melhorando pais como professores de comunicação, Projeto Impact. E é muito interessante,
Porque o projeto Impact é muito semelhante a uma certificação que eu tenho, que é a certificação do Ruby, que é focado em trabalho de problemas de comportamento. E essa eu sou uma terapeuta Ruby certificada. E o projeto Impact me lembra muito ele, só que com um enfoque diferente. O enfoque aqui é ser um programa de curto prazo para educação de pais. Então, ele é totalmente focado na educação de pais. Então, não é uma terapia, é um programa de formação de pais. Ele foi publicado em 2010, né, um manual aí do projeto Impact, e ele pode ser aplicado por profissionais com conhecimentos em análise do comportamento e princípios do desenvolvimento. Ele é um programa de treinamento de pais que é apropriado para crianças autistas, né, para pais de crianças autistas e com atrasos na comunicação social, então não só crianças autistas, mas também crianças com atrasos na comunicação social, nas idades entre 18 meses e 6 anos. Então a gente fecha o 6º modelo de NDBI, mais uma vez. Ou seja, todas essas intervenções, elas são focadas em até os 6 anos de idade. Eu tenho uma observação relacionada ao PRT, onde o PRT, as estratégias, eles falam assim, da infância até a vida adulta. Então, o PRT traz essa observação de que, olha, as nossas estratégias aqui, que nós ensinamos são da infância até a vida adulta. Agora, eu não sei dizer para vocês como são as pesquisas do PRT relacionadas à vida adulta, a saindo dessa faixa etária das NDBIs. Então, só essa observação para vocês. Mas o restante, todas as outras, né? Você vê muito claramente que o enfoque é realmente crianças de até os 6 anos de idade, tá? E então a gente tem o projeto Impact, que é esse programa, então, de educação de pais, onde são feitas sessões 2 vezes na semana, ao longo de 12 semanas, ou um total de 24 sessões. Então, nós temos todas essas sessões. Provavelmente cada sessão ela é scriptada, você segue um modelo de tópicos que você tem que trabalhar, passar, deve pedir para os pais fazerem tarefa de casa. No Ruby era assim. Então, você tem um formato também, a possibilidade de ter um formato em grupo, porém, mesmo o formato em grupo do projeto Impact, ele também tem um momento de sessões individuais. Então, os objetivos envolvem o quê? Para criança, engajamento social, linguagem e comunicação, imitação social e brincar. Então, a gente tem esses 4 macro objetivos para serem desenvolvidos nas crianças através dos pais. Então, através do que será ensinado para os pais relacionados a essas temáticas durante essas 24 sessões, você vai ensinar os pais a desenvolverem estes objetivos. Então, os pais, eles aprendem estratégias para que eles possam conseguir implementar aí o currículo de habilidades, o ensino dessas habilidades, tá? Então, o projeto Impact não é uma terapia, mas é um programa de educação de pais. Então, bem interessante. E qual que é a conclusão que eu faço de tudo isso? Que eu, Michele, que já tive a oportunidade de estudar sobre vários tópicos, né, e até mesmo outros tipos de intervenção, né, fora da terapia ABA, a gente vê que, especificamente falando das NDBIs, né, das intervenções comportamentais de desenvolvimento naturalistas, que nós temos diversos modelos que todos têm características em comuns, onde a gente vê sempre o enfoque em ensino da comunicação e linguagem, trabalhar pré-requisitos da linguagem, como a atenção compartilhada, o brincar, a interação social. Então, a gente sempre vê isso, a imitação. Então, isso é algo comum. A gente sempre vê a presença dos pais em todas as NDBIs. Sempre uma parte do programa é educação ou treinamento de pais. Elas têm elementos da análise do comportamento e também elementos da psicologia do desenvolvimento. E
Quando a gente fala de NDBI, então, foram criadas diversas marcas, né? Diversos modelos, diversas... por quê? Porque a gente tem diversos grupos de pesquisa e esses grupos de pesquisa partem de premissas básicas, mas eles vão desenvolvendo as coisas ali de acordo com seus próprios interesses, de acordo com seus próprios conhecimentos. E o que isso vira depois? Uma vez que isso vem sendo trazido ao longo de anos, porque existem modelos que são o Denver, por exemplo, é de 1980, outro que é de 98, enfim. À medida que esses modelos eles vão se desenvolvendo, essas pessoas começam a publicar livros, essas pessoas começam a fazer formações, elas começam a fazer certificações e por aí vai. E aí o céu é o limite e esses modelos de intervenção, eles começam a virar mesmo marcas e começam a virar empresas que geram lucros, né? Porque para uma empresa existir, ela precisa ter lucro e não tem nada de errado com isso. Mas a questão é, você enquanto profissional vai poder fazer parte de todo esse processo? Esse investimento que você vai fazer em determinadas formações para se tornar um terapeuta certificado em cada um desses modelos, porque se você for ver, eu tenho quase certeza que todos esses modelos têm formações específicas para que você se torne um terapeuta certificado por eles, e você vai passar por diversos processos de certificação que vão envolver você ter que fazer atendimentos e você ser fidedigno ao modelo. E aí eu faço algumas reflexões dentro disso, né? Que vale a pena para você enquanto profissional, e é possível para você, né? Porque talvez não é possível por uma questão de barreira de idioma. Então eu, por exemplo, quando eu fui certificada dentro do Ruby, eu fiz as minhas sessões em inglês, né? Então eu estava sendo avaliada e eu fiz as minhas sessões em inglês. Então, isso é uma coisa que é complexa, não é tão fácil, foi muito difícil pra mim, foi muito desgastante pra mim na época. Então, isso vale a pena pra você? Isso faz sentido pra você? Na época, isso fazia sentido pra mim. Hoje, se eu faria uma nova formação, uma nova certificação, eu não sei. Não sei se faz sentido pra mim hoje, dentro dos meus objetivos, se esse investimento vai valer a pena pra mim hoje. Então, o que acontece? Muitas pessoas, elas fazem as formações e elas talvez trazem isso pro Brasil e vão repassar essas formações pra vocês. E a minha questão tudo que você vai investir de tempo e recursos financeiros, você vai ter um bom retorno disso? Enquanto profissional, profissionalmente vai ser bom pra você? Você vai fazer uma formação ou você vai se tornar um terapeuta certificado? Porque são caminhos diferentes. E às vezes essas certificações, elas têm níveis. Às vezes tem 5 níveis, 6 níveis diferentes de certificação. Que vai desde o introdutório até você poder treinar outras pessoas. E talvez você pense assim, eu vou fazer porque aí eu vou começar a ganhar dinheiro formando outras pessoas. Será que faz sentido dentro da sua prática você sair do atendimento e ir para a parte de formação, porque isso te exige outras habilidades? Não é simplesmente você ter um curso para vender, mas existe toda uma estrutura de empresa por trás, existe toda uma estrutura de venda por trás, que é diferente do business, do negócio de uma clínica. E talvez você pode estar pensando assim, você está falando isso porque você não quer que a gente concorra com você porque você vende cursos e etc. Realmente, eu vendo cursos e eu tenho um viés. Então, justamente por vender cursos, eu te falo, não adianta só o curso ser bom. Não adianta só o curso ser bom. Existe todo um mecanismo, existe toda uma estrutura de várias coisas que não adianta você vir e falar, mas porque eu sou mestre, eu sou doutora. O mundo do comércio, o mundo dos negócios, não é assim que funciona.
tá? Então, assim, toda essa estrutura, ela funciona lá nos Estados Unidos porque, primeiro que as pessoas lá, elas têm um poder aquisitivo diferente do nosso e as pessoas, os professores que estão dentro dessas universidades, eles já ganham um ótimo salário apenas, entre aspas, sendo professores dessas faculdades. Então, professor universitário lá tem um outro status, tem um outro ganho de salário que é muito diferente da nossa realidade brasileira. Muito diferente. Então, assim, os recursos, os fundings, né? Os fundos que eles recebem são muito diferentes. Muito. Então, todos esses são pontos que a gente tem que pesar e ver o que faz sentido para a nossa realidade brasileira. Então, hoje eu realmente, se você me perguntar se vale a pena você investir de repente nessas formações onde talvez você vai gastar 10 mil dólares, 15 mil dólares, tá? E aí você multiplica pelo valor do dólar. Se isso vale a pena para você ou não. Eu não estou aqui para te desencorajar, mas eu estou aqui para te bater a real que talvez você não tenha tido toda essa visão completa quando você embarca nesses processos de fazer certificações, de fazer formações e esses níveis aí de certificações. Então, eu me proponho realmente a trazer esse conhecimento de estudo do que estão nos livros, do que está na literatura, do que está na pesquisa, de fazer todo esse rastreamento, toda essa organização de conhecimento para você dentro da formação de intervenção comportamental naturalista. Pois uma pessoa falou, né? Fez o nível 1 do PRT, o nível 2 tá uns 15 mil. Pois é. Então, você não vai ser uma profissional certificada. Eu não sou uma profissional certificada dentro de nenhum dos modelos de NDBIs. Faço questão de não ser, inclusive, tá? Então, mas eu me comprometo a realmente fazer todo esse estudo, fazer toda essa análise, fazer toda essa leitura dos manuais, dos textos e trazer para vocês dentro de um formato de aulas para que vocês possam entender as essências das NDBIs, olhar e estudar aí cada uma delas, cada um desses 6 modelos. E a gente está em constante de olho aí nas pesquisas, no que está sendo publicado em relação às NDBIs. E eu me proponho trazer esse conhecimento para vocês dentro do Trilha Portal de uma maneira acessível para todos. Então, formações mais 20 trilhas de aprendizagem. Agora, se você acha que vale a pena para você pagar 15, 20 mil reais, fazer todos os níveis de formação, beleza, né? E aí, pense que, além do PRT, tem as formações do modelo Denver de intervenção precoce, que também tem outros níveis. Você além do PRT, você tem as formações do ensino milieu aprimorado, você tem formações dos 6 modelos. Então, você faz as contas, como um dia eu fiz as contas aí, tem um post meu, que eu fiz as contas de quanto custa você se tornar um especialista dentro do DIR Floor Time, dentro de uma série dentro do modelo Denver, eu fiz as contas. E de uma série de outros modelos de intervenção. Então, você tem que ver e você tem que pensar assim, ó, nem a galera lá dos Estados Unidos faz isso, tá, gente? Isso não é possível nem para eles, que não tem que multiplicar por 5 ou por 6. Imagina para nós. Senão daqui a pouco a gente vai começar a pagar para trabalhar. Então, ao invés de você investir na sua clínica, em comprar, de repente, o seu terreno próprio para montar a sua clínica, nos seus materiais de trabalho, nos brinquedos, nas coisas, você está pagando certificações onde esse dinheiro vai para quem? Porque no final, o que importa é o conhecimento que você tem e o que você faz ali na sua prática. Os títulos e essas certificações, elas não vão te segurar como um profissional aí de qualidade, não vão, tá? Então, essa é uma triste realidade, né? E às vezes, depois que você já investiu muito dinheiro, você descobre que não vale a pena.
E aí você perdeu tempo e você perdeu dinheiro. Mas assim, eu tenho viés, tá? Porque eu vendo curso no Brasil, eu vendo produtos, eu vendo formação, eu vendo pós-graduação, eu tenho viés, tá? E eu tô sendo muito honesta e sincera pra vocês em falar que sim, eu tenho viés, porque eu tenho uma empresa de treinamentos e formações. Mas eu tenho plena consciência de que essas formações, essas certificações, elas não são acessíveis para 98% da população brasileira. E muitas vezes essas certificações vão ficar na mão de pessoas que depois vão ser pessoas que vão querer te cobrar uma supervisão pro resto da vida, vão querer te cobrar uma consultoria pro resto da vida, vão querer te cobrar por formações pro resto da vida, para você ficar sempre dependente dela. E aí, pensa, a gente tá falando de só um modelo. Existem 6 modelos de NDBIs. Não existe só NDBI, existe conhecimento em outras áreas que você precisa dominar. Você precisa de outros conhecimentos, você precisa de outras coisas. Então, eu só gosto de trazer clareza para as pessoas e ser muito honesta e muito sincera, como eu sempre sou. Então, era isso que eu queria trazer para vocês, todo esse conteúdo aí. Eu realmente não conheço ninguém que fala todas essas coisas aqui que eu estou falando e que realmente eu estou buscando compilar todo o conhecimento das NDBIs. Falar, ensinar de cada modelo também, mas que você entenda a fundação das NDBIs, porque isso vai te trazer uma prática sólida, tá certo? Então volta essa semana aí com mais conteúdo ainda. Quero falar com vocês sobre plano educacional individualizado, que tá chegando a hora da gente fazer os planos educacionais individualizados, que é ali em janeiro. Janeiro tá ali, né? Então, quero finalmente ensinar as pessoas a escrever um plano educacional individualizado do começo ao fim. Quero que vocês possam prestar serviço para escolas, para clínicas e a gente tem aí pessoas especialistas nessa parte de plano educacional individualizado. Então, olha quantas coisas a gente tem que saber. Será que vale a pena, né, a gente focar em um modelo, toda a nossa força, todos os nossos recursos, para a gente ser praticamente representante comercial de um modelo de terapia, de um modelo de intervenção? E mais uma vez, nada de errado com os representantes comerciais, haja vista que meu pai foi um por muitos anos. Mas é só importante a gente ter clareza do que de fato nós estamos fazendo, para onde nós estamos indo e qual é o nosso planejamento pessoal de carreira, né? Eu acho isso importante a gente ter. Beleza? Era isso. Cumprido, então, os 6 modelos de intervenções comportamentais de desenvolvimento naturalistas, as 6 NDBIs. Essa semana, logo mais, teremos aí o lançamento do Trilha Portal lá dentro teremos 7 formações completas, 2 em elaboração, mais 20 trilhas de aprendizagem com conteúdos toda sexta-feira. E pode ser conteúdo de de uma das 20 trilhas. Toda semana uma trilha diferente. Beleza? Então tá bom, gente. Volto aí com mais conteúdo essa semana, com mais clareza, porque você pode nunca comprar um curso meu, nunca comprar um curso do IEAC. Mas pelo menos eu sei que eu vou ter contribuído para clareza, para o seu planejamento, para sua decisão de quais cursos que eu vou fazer, o que eu tenho que estudar, o que eu vou aprender, o que eu preciso saber no mundo do autismo e dos transtornos do neurodesenvolvimento, tá certo? Beijo grande, a gente se vê qualquer hora. Tchau, tchau.